Oi, pessoal! Na aula passada, nós falamos sobre o surgimento das igrejas protestantes. A luterana, que surgiu na Alemanha, e a calvinista, que surgiu na Suíça. Hoje nós vamos falar sobre o movimento reformista que ocorreu na Inglaterra e a contra-reforma feita pela Igreja Católica como uma reação às reformas protestantes que estavam ocorrendo. Bom, a Inglaterra era católica e era governada pelo rei Henrique VIII. Só que assim como muitos nobres que pensavam em se apoderar das terras da igreja, que estavam com esse interesse em se apoderar das terras da igreja, Henrique VIII também nutria esse mesmo desejo. E aí, o que ele faz? Ele usa uma questão pessoal para romper com a Igreja Católica. Como assim? Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. E eles não tiveram herdeiros do sexo masculino. Até tiveram, mas a criança morreu depois pouco tempo depois do parto. E o que era muito comum na época, tá? A mortalidade infantil era muito grande na época. E aí, ele, usando a desculpa de que não tinha, a mulher não gerava herdeiros do sexo masculino para ele tinha várias amantes, né? Mas, na verdade, o rei, né, gostava lá de dar suas puladas de cerca. Entre suas amantes tinha Ana Bolena. E ele queria se separar da Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Só que, gente, até hoje, a Igreja Católica, ela considera o casamento, o matrimônio, um laço indissolúvel. O que é isso? Não pode se divorciar. Como assim, professora? Eu conheço um monte de gente que casou na igreja e se divorciou. Sim, o divórcio civil nos dias de hoje acontece, tá? Mas uma pessoa que se casou na igreja católica, mesmo que ela se divorcie dessa pessoa, ela não pode voltar a casar-se novamente na igreja católica. Ela pode casar em outra igreja, mas pela igreja católica não. Então, até hoje, eles consideram o casamento um laço indissolúvel. Então, imagina naquela época, século XVI, tá? Então, o Papa, logicamente, se nega a dissolver esse casamento entre o Henrique e a Catarina. E isso leva o rei a romper com a Igreja Católica, tá? Então, em 1533, todo o clero católico é submetido ao poder do rei na Inglaterra. E, além disso, é suspenso todos os pagamentos de taxa que o rei teria que pagar para a Igreja Católica. E no ano seguinte, em 1534, através do ato de supremacia, o rei Henrique VIII se proclama chefe da igreja na Inglaterra. E aí se rompe definitivamente com a Igreja Católica, criando uma outra igreja, que é a Igreja Anglicana. Inicialmente, a Igreja Anglicana não diferia muito da Igreja Católica em seus ritos. Diferia de que o chefe, eles não responderiam mais ao Papa, né, lá em Roma, e passariam a responder ao rei da Inglaterra. O rei seria a autoridade máxima da igreja, e o casamento não é mais considerado indissolúvel, eles admitem o divórcio. Olha aí o interesse do Henrique VIII, né? Ele poderia, a partir daquele momento, se casar quantas vezes ele bem entendesse, dissolver esse casamento. Só que aí, com o passar do tempo, né, o rei Henrique VIII morre, depois assume a filha dele, Mary, em seguida assume a Elizabeth I. Elizabeth, não confundam com Elizabeth II, que é a atual rainha da Inglaterra. Ela é velhinha, mas nem tanto, tá? Não tá desde 1500 e tantos, não. A rainha Elizabeth, que eu estou falando, é a Elizabeth I, a filha do Henrique VIII. Então, com ela, com o reinado dela, a religião anglicana, fundada pelo pai dela, se consolida na Inglaterra. Essa religião mesclava elementos do calvinismo, como a justificação pela fé, a valorização da pregação no idioma local, certo? E a negação da autoridade do Papa. E também agregava alguns elementos da religião católica, como os ritos da missa, né, do culto, e a estrutura eclesiástica. Como reação ao movimento reformista protestante, a Igreja Católica também reformou suas estruturas, já que ela sofreu, o movimento reformista foi a partir de uma série de críticas sofridas pela Igreja Católica, tanto externamente, né, vindas desses reformistas,
quanto dos membros delas, da Igreja Católica, que também não aceitavam certas coisas que existiam, tá? Certas coisas que aconteciam. Então, houve um movimento que foi conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, que foi a reestruturação da Igreja Católica para responder a esses movimentos reformistas. Dentre as ações envolvidas nessa Contra-Reforma Católica, a gente tem a criação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que eram religiosos encarregados de difundir a fé católica onde quer que estivessem. Para isso, eles fundaram escolas religiosas com esse objetivo em várias regiões, chegando inclusive a fazer missões nessas expedições de exploração dos territórios que foram descobertos pelos europeus lá na expansão marítima. Então, os jesuítas, eles foram responsáveis pelo processo de catequização dos indígenas aqui na América. Além da criação da Companhia de Jesus, a Igreja Católica também realizou o Concílio de Trento, que foi uma série de encontros entre lideranças da Igreja Católica para reafirmar princípios e traçar direcionamentos de ação para conter o movimento reformista e reafirmar os valores da Igreja Católica e também não perder fiéis. Então, no Concílio de Trento ficou decidido, por exemplo, que não haveria mais cobrança de indulgências. Lembram que eram as indulgências? Era aquele papelzinho, né? Relembrando o que falamos na aula passada, aquele papelzinho que é assinado pelo Papa, aquele documento em que a pessoa estava salva a partir da compra daquela indulgência. Então, foi abolida a venda de indulgência, foi abolida também a venda de cargos eclesiásticos e também se criou seminários para a formação de clérigos. E aí a pessoa teria que cumprir toda essa linha de estudos para poder se formar como um religioso a serviço da igreja. Além disso, foi reafirmado o Tribunal do Santo Ofício, aquele criado lá na Idade Média, que servia para perseguir, investigar, julgar e punir as pessoas que eram consideradas hereges. Nesse caso, nesse período que a gente está estudando, os hereges seriam considerados reformistas. Então, era uma forma de conter também, de perseguir os reformistas, certo? Junto com todas essas outras medidas, também alguns valores foram reafirmados, como o princípio tomista do livre-arbítrio, né, da crença no livre-arbítrio, o culto aos santos, o culto à Virgem Maria também foram mantidos, e a Igreja Católica também criou uma lista de livros proibidos, o Index. E aí, a partir desse momento, ela entra em choque com todo o conhecimento científico que estava sendo desenvolvido nessa época. E aí acaba demonstrando muita intransigência e retrocesso nessa parte. Mas esse assunto para uma próxima aula. Então, por hoje ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau!